Muito boa tarde. Primeiro que tudo, só uma pequena correção. Não sou presidente da ERC, sou vogal da ERC e chamo-me Francisco Azevedo e Silva. Era só esta pequena correção. Mas muito boa tarde a todos, as senhoras congressistas e senhores congressistas. Agradeço à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, na pessoa do seu presidente, Dr. José Carapuça, o convite feito à ERC para aqui estar presente, que tenho muito gosto. Um cumprimento particular também aos próximos intervenientes que seguirão. Falar do estado da nação dos média no momento de crise do setor leva-nos de imediato a um estado de alerta. Tendo as minhas raízes profissionais nas redações dos jornais e da televisão, é com tristeza que assisti ao desfecho de alguns projetos que todos pensávamos vencedores e que nos habituámos a ver a ultrapassar crises e a ressurgirem com forças renovadas. É assim, com profunda preocupação, que acompanhamos a evolução de muitos órgãos de comunicação social, com reflexos evidentes na situação dos seus trabalhadores e de muitos jornalistas com futuro incerto. A situação do setor era já bem perceptível antes da última crise financeira. Esta apenas tornou mais evidentes as fragilidades de muitas das empresas e a dificuldade de as mesmas em se adaptar a um mercado em rápida mudança. Ao contrário de outros países europeus, não tivemos, nem temos, uma política estruturada e coerente para os média. O exemplo francês, um mercado de dimensão e oportunidades bem superior ao português, é disso um caso paradigmático. A comunicação social, pública e privada, é olhada como um bem a acarinhar, um bem que contribui permanentemente para uma melhor democracia e que enriquece a cultura de um povo. Estas são mais-valias a preservar, são um bem social e, como tal, contempladas no orçamento estatal. Mas o modelo francês não é caso único, muito menos se tivermos também em conta os financiamentos indiretos através, por exemplo, da política fiscal. A razoabilidade do financiamento público, aos média públicos e privados, é assumida de forma clara e transparente em muitos países europeus. Não vejo razão para que este tema esteja fora da agenda portuguesa, em particular num momento em que o setor atravessa uma reestruturação profunda. Mas esta mudança traz também uma palavra de esperança, quando se fala do estado da nação dos média. Esperança porque vemos já exemplos de reconversões bem-sucedidas e de criação de novas oportunidades através de plataformas web e de um crescente recurso às TIC. Antes de desenvolver o tema, julgo ser útil dar um rápido retrato do mundo regulado pela ERC. As publicações periódicas registadas na ERC são, e reporto-me a dados de 31 de dezembro do ano passado, 1.783. Os operadores de rádio são 297. Operadores de televisão, 25. Web rádios, 73. Web TVs, 5. Agências noticiosas, 1 e 9 para operadores de distribuição. Ou seja, a ERC regula mais de 2.000 órgãos. Estamos, obviamente, perante um universo muito diferenciado, em particular no que toca à tipologia das publicações periódicas, onde só cerca de 1.000 são órgãos de comunicação social na acessão comum do termo. Não será surpresa para ninguém o acentuado aumento dos registros de órgãos de comunicação online e do papel em papel online. Para uma imagem rápida da evolução do suporte usado pelas publicações, verificamos que de 2013 a 2017, o universo constituído por suporte papel mais online e só online, variou relativamente ao papel de 72% para 55% de 2013 para 2017. O papel online subiu de 13% para 19% e o online de 14% para 25,7%. No que respeita à dimensão das entidades que prosseguem a atividade de comunicação social em Portugal, verifica-se uma percentagem muito elevada de empresas com pequena dimensão. 55% apresentam um ativo inferior a 100 mil euros. E apenas 4% destas empresas têm um ativo superior a 10 milhões de euros. Estas últimas concentram 91% dos ativos totais. Como seria de esperar, a televisão é a atividade que concentra o ativo médio mais elevado. Esta breve radiografia será relevante para compreendermos a evolução já registada no setor em Portugal e o impacto que aí vem. Hoje, qualquer lugar pode transformar-se numa redação, bastando o recurso a um smartphone. Acontece todos os dias e vemos isso na cobertura de qualquer acontecimento.
O acesso às fontes e à pesquisa de informação pode também ser feito em qualquer lugar, ou seja, nunca como agora, graças à web, um jornalista teve tão grande autonomia. A estrutura que lhe serve de apoio, o espaço físico do órgão de comunicação, parecerá aos mais incautos um mero receptor e retransmissor de informação. Tanto mais que não faltam espaços online para a discussão de ideias e avaliação da notícia. Mas tal como qualquer meio de comunicação social pode estar disponível à escala global através da internet, também o cidadão tem o poder de intervir a custos mais reduzidos. É até solicitado a intervir, pois as redes sociais funcionam como canal de distribuição da informação produzida pelos órgãos de comunicação social numa estratégia pensada para ganhar audiências e notoriedade. Hoje, o cidadão é informado e informa quando usa as redes sociais. Partilha o poder, com as devidas aspas, que antes estava reservado ao jornalista, e tem a capacidade de o fazer em tempo real. À semelhança da evolução registada nas edições online dos órgãos de comunicação social, que passaram de mero repositório de conteúdos dos meios tradicionais para formatos nascidos no digital, também a intervenção dos internautas evoluiu de tal forma que se fala hoje, e a expressão está um pouco em desuso, mas não encontrei outra que se adaptasse melhor, em jornalismo de cidadania. Expressão controversa e que alberga o que de bom e mau a massificação da internet permitiu. Por tudo isto, a web é hoje mais do que uma plataforma. É o ponto de convergência de todas as plataformas, imprensa, rádio e televisão, obrigando os jornalistas a desempenharem funções em mais do que um meio quando trabalham num grupo empresarial, a partilharem os espaços nas redes sociais ou a serem confrontados, assim como as respectivas empresas, com o uso do seu trabalho por terceiros, sem que se limitam a oferecer o que não produzem. Esta convergência na web é tão mais relevante quando é já inquestionável a importância crescente dos algoritmos das plataformas online na definição do acesso à informação. A web é, assim, um espaço de convergência obrigatório, mas também gerador de desequilíbrios contra os quais as instituições supranacionais, nomeadamente europeias, têm procurado combater sem pôr em causa a liberdade de expressão. Na web, a disponibilidade é permanente, o espaço tem custos reduzidos e as tecnologias disponíveis permitem a oferta de produtos ou sites que se apresentam ou enquadram como novos médios, com conteúdos organizados e trabalhados editorialmente, sem que estejam sujeitos a qualquer tipo de regulação, nomeadamente em Portugal. Entre nós, ao contrário dos órgãos de comunicação social, alguns desses produtos informativos não estão registados. Não revelam a titularidade ou a direção editorial, numa desresponsabilização evidente quanto a uma eventual falta de rigor do produto noticioso. Perante isto, urge que o legislador nacional enquadre esta nova realidade sem pretensão de uma regulação plena da web, dado que em muitas das suas vertentes ela ultrapassa fronteiras. É matéria em que a prudência aconselha que se caminhe passo a passo, mas que se caminhe. Ou seja, se no caso destes novos média localizados em Portugal bastará a vontade do legislador para repor o equilíbrio quanto à obrigação da transparência, outras realidades existem cuja complexidade ultrapassa a capacidade reguladora de um Estado. Exemplo disso é a proliferação das denominadas notícias falsas, ou fake news. Que exigem um combate concertado, dado que a origem das mesmas é frequentemente de além fronteiras, mas onde todas as cautelas serão poucas, caso contrário incorrer-se-á no risco de transformar uma boa intenção num instrumento de censura, o que seria inaceitável. É, aliás, sintomático que o relatório final do grupo de alto nível constituído pela Comissão Europeia para apoiar as políticas de combate às falsas notícias tenha concluído com a seguinte recomendação: os países devem abster-se de regular sobre esta matéria. Para este relatório contribuíram peritos de todo o mundo, tendo eles considerado que são ainda muitas as questões sobre possíveis ataques à liberdade de expressão. Apesar de tudo, nomeadamente na Europa, alguns países avançaram já com iniciativas legislativas, como são os casos de França, Reino Unido e Suécia, em particular no combate à desinformação oriunda de outros Estados, em períodos eleitorais. Ou ainda os exemplos da Alemanha,
no combate ao ódio e da Bélgica e Itália. Uma coisa é certa, estão a ser dados passos para que o futuro regulador dos média entre no digital. É fundamental a importância que a diversidade e a integridade dos meios de comunicação social assumem numa sociedade livre e democrática. As redes sociais e serviços de comunicações eletrónicos utilizadas por quase todos nós são pressuposto de uma democracia moderna, mas também desempenham um papel muito relevante no desenvolvimento cultural, social e educacional da Europa, para além do económico. Um dos grandes desafios que atualmente se coloca aos reguladores, e em particular ao regulador dos média, é o da proteção dos utilizadores, muito em particular de menores, no que respeita ao acesso aos conteúdos, com especial acuidade para os conteúdos online e a pedido. Assegurar um conhecimento informado sobre os mesmos obriga a que os prestadores de serviços deem indicações claras e precisas, mesmo quando são meros repositórios desses conteúdos. Algumas políticas, programas da UE e iniciativas de autorregulação foram implementadas na Europa nos últimos anos com vista a capacitar e a proteger melhor as crianças e os jovens, através do desenvolvimento de ferramentas para usar a internet com segurança e responsabilidade. A grande alteração dos hábitos de consumo dos média e a multiplicidade de plataformas suscitou a questão da atualidade e conformidade do quadro legal aplicável aos órgãos de comunicação social, em particular no que respeita ao audiovisual. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como dos tribunais nacionais e das autoridades reguladoras, têm contribuído para a interpretação de princípios e noções neste domínio. No quadro nacional, as leis setoriais da rádio e televisão contemplam algumas regras para o exercício da atividade online e a pedido, mas procuraram não sobrecarregar de obrigações o mercado de operadores que, em Portugal, à data da aprovação destes diplomas, ainda se encontravam em desenvolvimento. Mais de 8 anos envolvidos, no caso da televisão, sobre a aprovação dos diplomas comunitários mais relevantes no que concerne ao audiovisual, a Diretiva de Serviços de Comunicação Social, impõe-se uma reflexão mais aprofundada sobre o impacto que a dimensão digital dos média e respectivo consumo teve na demonstração da desadequação dos atuais diplomas a nível nacional e comunitário. Um dos primeiros sinais dessa desadequação foi dado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que no processo de Delphi versus Estónia, em 2015, responsabilizou fornecedores de plataformas online por certas atividades de hospedagem de conteúdo gerado pelo utilizador. Este foi o primeiro caso examinado pelo Tribunal Europeu no âmbito do direito à liberdade de expressão, perante uma denúncia sobre a responsabilidade por conteúdos gerados pelo utilizador no site da internet. O Tribunal considerou haver responsabilidade da Delphi. A campanha presidencial nos Estados Unidos em 2017, as eleições francesas em 2017, a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2016, as eleições francesas em 2017, a crise da migração, foram também eventos políticos e sociais que colocaram pressão sobre prestadores de serviços, plataformas online, em pelo menos duas questões: discurso do ódio online e disseminação de informações falsas. Aliar ao exposto, no âmbito da análise que a Comissão Europeia realiza regularmente ao estado da arte da aplicação da Diretiva de Serviços de Comunicação Social nos vários Estados-membros, foram identificados alguns desafios adicionais no que respeita à aplicação do diploma. Insuficiente proteção de menores e consumidores na utilização dos serviços e plataformas de partilha de vídeo, diferenças de tratamento entre operadores tradicionais e os prestadores de serviços a pedido, desadequação das regras relativas à publicidade e comunicações comerciais. No atual quadro regulamentar, serviços online, como as plataformas de partilha de vídeo, não são abrangidas pela Diretiva de Serviços de Comunicação Audiovisual, uma vez que não se enquadram no conceito de Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Porém, do ponto de vista do mercado, estes serviços concorrem. Surgiu assim, a vários níveis, a questão de se saber se e como adaptar o atual quadro jurídico a fim de se assegurar condições equitativas e um grau suficiente de proteção em linha. A Comissão Europeia acabou por apresentar em 2016 uma proposta de revisão da diretiva, a qual estabelece regras de harmonização e coordenação mínima das previsões legais dos vários Estados-membros em matéria de serviços audiovisuais.
Uma das principais inovações da revisão desta diretiva é, precisamente, a da sua aplicabilidade a plataformas de partilha de vídeos. Com esta revisão, a Comissão propõe um novo conjunto de obrigações destinadas a proteger menores e cidadãos de conteúdos nocivos, através do estabelecimento de medidas e ferramentas adequadas. A proposta da Comissão cristaliza um documento legal, uma lista de medidas destinadas a capacitar os utilizadores, que na prática são agora parceiros importantes das plataformas de partilha de vídeo, a usarem as ferramentas de sinalização para lidar com o conteúdo ilegal. Dessa forma, os utilizadores contribuem para o cumprimento das obrigações dos fornecedores de plataformas. Com a alteração do quadro regulamentar comunitário e consequente transposição nacional, que se presume que se inicia em 2019, colocar-se-ão seguramente novos desafios à ERC. Vários aspectos a aprofundar pela ERC, onde se considera fundamental o desenvolvimento do conhecimento das dimensões humanas da participação online, a compreensão dos modos de consumo, as características de utilização, a maior ou menor exposição dos utilizadores, a verificação da conformidade legal, em particular no que respeita à proteção de dados, das exigências dos fornecedores das plataformas para a respectiva utilização. São diversos aspectos a aprofundar pela ERC e um deles é também a cooperação internacional. O uso de bases de dados partilhadas de informações e métodos de pesquisa alinhados têm de integrar o dia-a-dia do exercício da supervisão. Assim, esta pequena grande alteração do quadro regulamentar aplicável ao audiovisual irá seguramente ter impactos significativos, quer nas áreas de competências de modos de intervenção do regulador, quer no próprio mercado, pelo que merecerá especial atenção o momento da transposição da diretiva, a altura em que a ERC deverá ser chamada a pronunciar-se sobre a proposta de alteração legislativa. Muito obrigado. Passo a palavra ao moderador da sessão, Pedro Norton. Boa tarde a todos. Deixem-me começar por agradecer o convite para estar aqui. É sempre um prazer muito grande regressar à PDC e, em particular, a este painel do Estado da Nação dos Mídia, que em boa hora se instituiu para dar palco a um setor que é fundamental neste ecossistema e onde eu próprio já travei aqui umas discussões tão acaloradas como divertidas. Hoje comigo dispensam todos naturalmente apresentações, o Bernardo Correia, o Francisco Pedro Balsemão e o Gonçalo Reis em representação respectivamente da Google, da Empresa e da RTP. Julgo que 2018 tem sido um ano particularmente interessante no setor e, portanto, há aqui muitas discussões para debater, razão pela qual eu acho que não vale a pena fazer um enquadramento muito longo e passava-vos já a palavra, se calhar com uma pergunta genérica para os três. Aqui há uns anos, há não tantos anos como isso, discutíamos aqui neste mesmo palco o futuro da imprensa escrita. Hoje em dia, não necessariamente pelas boas razões, esse tema não está tanto em cima da mesa, mas talvez para surpresa de alguns, aquilo que se discute é o futuro da televisão generalista. E aquilo que vos perguntava era, a cada um de vocês, e a partir de um ponto de vista naturalmente diferente, do ponto de vista de um operador público, um operador privado e alguém que, para todos os efeitos, representa um grande player da televisão não linear, como é que vocês olham para os principais desafios da televisão generalista, tal como a conhecemos hoje? Se calhar conhecemos ali pelo Bernardo. Bom dia, boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado à PDC e ao Sr. Presidente, o Rogério Carapuça, pelo convite. Eu diria que, antes de mais nada, acho que em termos de Estado da Nação da Mídia, estamos a precisar de mais star power para atrair mais público aqui para o auditório, para nos ouvir. Já tivemos mais audiência. Fora de brincadeiras, nós obviamente não sendo uma televisão generalista e não querer tecendo comentários aos negócios dos outros operadores, eu acho que o mais importante de tudo é perceber
que existe uma necessidade de consumidor ainda muito grande para o setor de televisão generalística. E acho que, como qualquer bom produto, enquanto houver consumidor, enquanto houver utilizador, vai haver oferta. E eu acho que a grande questão aqui não é tanto qual é que é o futuro do formato enquanto ele existe hoje em dia, mas qual vai ser a evolução desse formato. Eu acho que a evolução desse formato, na nossa perspectiva, passa muito por sinergias e agarrar oportunidades onde a tecnologia hoje em dia nos permite encontrar. Por exemplo, aqui ao lado em Espanha, a Operação Triunfo montou uma parceria enorme com o Google, com o YouTube, em que os live streams da Operação Triunfo no YouTube têm batido recordes em termos de audiência e têm trazido, quase que paradoxalmente, mais audiência para o próprio programa, indo buscar audiências novas. Portanto, eu acho que o futuro da televisão generalista, se quisermos chamar assim, passa muito pelas sinergias e pelas parcerias que conseguimos obter entre as estações de televisão normais e os distribuidores de conteúdo digitais como o YouTube/Google. E é um bocadinho por aí que temos de fazer o trabalho aqui em Portugal. Acho que em Espanha há vários case studies, pelo mundo fora há vários case studies e queremos fazer alguns aqui em Portugal também. Francisco, é por aí. Boa tarde a todos. Eu acho que portanto, o presente e o futuro da televisão generalista, também obviamente compete-me a mim dizer isto, é saudável e estamos bem. E há muitos dados também que comprovam essa saúde. Volto a dizer, claro que me compete a mim dizer isto, e porque também estou aqui a representar, tal como o Gonçalo, esse setor, o setor das televisões generalistas, mas principalmente porque há várias funções que a televisão generalista, as FTAs, cumprem, que não há outros meios que o possam fazer. Por um lado, e por outro lado, são complementos, tanto os outros meios e as outras plataformas. E eu vou exemplificar. Por um lado, quer dizer, há aqui muitos anunciantes na sala, sei que aqui há muitos anunciantes na sala, certamente, e sei que também, enfim, em relação àquilo que é o investimento publicitário neste momento em Portugal, ao contrário de outros países da Europa e no mundo, nós, de facto, nas televisões jornalistas, continuamos a ter uma cota muito acima do resto dos meios, e isso deve-se há uma razão para isso, além daquilo que são os conteúdos de qualidade, mas já lá vamos, tem a ver com o facto também de haver aqui um meio que permite chegar a um enorme número de pessoas num tão curto espaço de tempo. E isto não há outro meio que consiga alcançar esse tipo de resultados. Ao mesmo tempo, para a construção também de marca, chamado toda a parte também de marketing de marca, além do marketing de produto, é difícil conseguir fazer este tipo de campanhas, este tipo de projetos, etc., que sem ser, enfim, através ou começando por este meio, as televisões generalistas. Ao mesmo tempo, há aqui um dado que acho que também é curioso, que tem a ver com a confiança que há sobre estas marcas, neste caso marcas nacionais. Falo na SIC, falo com outras marcas também das televisões generalistas, mas há uma confiança muito grande, são marcas de uma enorme notoriedade e que nós temos construído nos últimos, no nosso caso, últimos 26 anos quase, e que de facto as pessoas olham para estas marcas como algo, uma entidade que consegue fazer aqui um papel de curadoria também em relação aos conteúdos. E essa confiança, enfim, parte deste histórico, parte também daquilo que esta relação que nós temos depois com as pessoas, ao final do dia, parte também daquilo que as pessoas depois em casa também acabam por receber de nós. E eu acho piada, quer dizer, esta coisa da televisão generalista, e que fala-se muito, como tu dizias também, da morte da imprensa, da morte da televisão generalista, mas o assunto do verão foi uma contratação no mercado entre os jornalistas. Já lá vamos. Já lá vamos, parecia que não ia escapar, já estava aqui a antecipar a tentar escutar o tema, mas não consegui. Mas de facto, quer dizer, foi um tema que não só foi muito falado nas revistas da especialidade, mas que saiu na capa de 2 jornais económicos. Não é normal, ou então é normal. Ainda agora saiu hoje um estudo da Reuters, de Digital News Report, que diz que 55% portanto, que a televisão ainda é a maior fonte de consumo para 55% das pessoas quando comparado com o digital. E a SIC, já agora, as SIC notícias estão na liderança também desses meios. Portanto, há aqui uma série de fatores que mostram essa confiança, essa curadoria. Ao mesmo tempo, como eu dizia, quer dizer, também é um complemento importante, ou seja, nós temos que pensar que há cada vez mais consumo, há cada vez mais fragmentação desse consumo, há cada vez mais concorrentes nesta área,
mas tem que haver espaço e tem que haver espaço para todos, e há espaço para todos. Há pessoas que querem ter o poder de escolher aquilo que querem ver quando chegam a casa, há outras que querem que as marcas, neste caso, as nossas marcas, lhes deem aquilo que esteja a dar porque confiam nisso. Há pessoas que querem ver eventos em direto, há pessoas que querem ver conteúdos gravados ou via outro tipo de meios. Portanto, há que ver isto como um ecossistema que funciona em si mesmo, e eu vejo, portanto, o futuro da televisão generalista com muito bons olhos, porque sei que, enfim, nesta perspectiva, com os conteúdos de qualidade que nós vamos também proporcionando, e com esta vertente multiplataforma, que vamos continuar a ser muito relevantes. Gonçalo, do ponto de vista de um operador público, há o mesmo otimismo? Eu acho que nós voltar ao tempo anterior em que estávamos aqui numa posição segura, forte, com pouca incerteza e com pouca disrupção, isso já não voltaremos. Não é? Dito isso, acho que o setor continua muito relevante e acho que temos todos muitos desafios de gestão pela frente. Como tu disseste, no curto prazo, está a ser um ano com alguma animação e até um pouco surpreendente em termos de investimentos, em termos de entradas, tentativas de entradas, isso só mostra uma certa vitalidade, não é? Portanto, isso vem contraditar a ideia de um declínio seguro. Também acho que não vale a pena nós negarmos as ameaças que temos, não é? Em termos de pulverização da oferta, em termos de realmente novos hábitos, em termos da relevância do não linear, sem dúvida nenhuma, em termos de um tema sério com as camadas jovens, tema sério, e são questões que afetam o mercado nacional e afetam o mercado internacional, então não são específicas de cá. Agora, eu concordo com o Francisco, acho que a televisão no genérico e a televisão generalista continuam com atributos fortíssimos. Para já, as pessoas continuam realmente a ver vídeo. Vêm cada vez mais vídeo. Portanto, a produção televisiva está em grande. Vamos ver quais são os meios, quais são os canais, quais são as plataformas capazes, no fundo, de capturar esse interesse pelo público. Mas o interesse por produção televisiva, por conteúdos vídeo, é crescente, isso em todo o mundo e em todos os segmentos. Também acho que as televisões generalistas, e aí vou mesmo na linha do Francisco, são marcas muito fortes, ou seja, acredito muito que isto também acredito nos movimentos pendulares, ou seja, há momentos em que as pessoas gostam da diversidade total e gostam de uma experimentação, mas depois também há um fator que as pessoas querem alguém que lhes organize a vida, o tema da curadoria, querem marcas que são conhecidas, que são credíveis, e aí acho que as televisões generalistas têm um peso muito grande. Mas também acho que vale a pena dizer que as televisões generalistas alimentam todo um setor criativo, um setor produtivo, e isso é muito importante. Portanto, o papel não é só o papel, e aí falo pelo operador público sem dúvida nenhuma, mas também o setor todo, o nosso papel não é só colocar bons conteúdos, mas é também estimular um setor produtivo, criativo que nós temos e que acho que merece ser continuado. E depois também acho que há um tema de civilização, ou seja, a sociedade que nós gostamos de ver é uma sociedade em que há meios de comunicação social fortes, que têm redações, que têm capacidade de reportagem, que têm capacidade de contraditório, que têm capacidade de pluralismo, que têm capacidade de produzir conteúdos nacionais, e acho que esse papel as televisões generalistas o cumprem muito mais do que as outras. Obrigado. Bernardo, há bocado ouvíamos aqui pela boca do regulador uma preocupação com o setor dos mídias em geral. A Google lançou publicamente este ano a Google News Initiative. Julgo que são 300 milhões de dólares para apoiar a causa do jornalismo de qualidade. E a pergunta que eu te faço é, isto é mesmo convicção ou é um bocado de peso na consciência? O que é que realisticamente estes senhores podem esperar da Google nesta matéria? Bom, antes de mais nada, qualquer pessoa sã acredita que o jornalismo tem um papel absolutamente fundamental na sociedade.
qualquer pessoa quer que existam fontes de verdade credíveis numa sociedade que se quer livre e aberta. E nós acreditamos que a melhor maneira de garantir o sucesso desse ecossistema e a garantia que temos de continuar a haver essas fontes de formação credíveis num ambiente que está em mudança é investir em inovação. E acreditamos que é literalmente o único caminho possível para o ecossistema. E, portanto, esse fundo do Google News Initiative é, no fundo, uma aposta na inovação no setor de notícias, que precisava dessa inovação e que precisava de ser um bocadinho revitalizado e que nós contribuímos com todo o prazer. É que, por exemplo, apoiámos aqui em Portugal já mais de 7 milhões de euros em projetos, incluindo alguns da empresa, mas especialmente da imprensa escrita, que se calhar precisa mais desse apoio. Tem muito mais a ver com nós, como empresa, o nosso DNA é o acesso livre à informação, é isso que é um motor de busca, é qualquer rapaz pobre, de uma zona pobre do país, poder ter acesso exatamente à mesma informação que a criança mais rica em Cambridge ou em Oxford. É um bocadinho o maior equalizador que existe no mundo, mas o motor de busca também não funciona sem fontes de informação credíveis. E, obviamente, no longo prazo, todas as condições se unem para nós termos os interesses alinhados com a indústria de notícias. E, por aí, investimos em projetos aqui em Portugal, como, por exemplo, o estúdio de vídeo do Jornal de Notícias, para ajudar a repensar o próprio modelo de negócio de uma publicação em papel, para evoluir, por exemplo, para formatos como o vídeo, e como esse temos apoiado vários projetos de jornalismo local, e toda uma série de iniciativas aqui em Portugal que queremos que sejam condutoras dessa inovação. Aliás, o João Palmeiro, que está aqui presente, que foi presidente do Google News Initiative, não só representante de Portugal, mas representante europeu do Google News Initiative. O João Palmeiro está sempre presente, mesmo, sempre presente. mesmo quando está ausente. Isto teve um papel fundamental também na atração desse investimento aqui para Portugal, portanto, obrigado, João. Acho que nós orgulhamos de poder fazer esses contributos e de poder fazer a nossa parte pela inovação do ecossistema. Acho que podemos dizer que poucas ou nenhumas empresas no mundo têm apostado mais na vitalidade e na inovação no setor de notícias e vamos continuar a fazê-lo. Obrigado, Bernardo. Francisco, como é que olhas para esta iniciativa? E, se calhar, alargando mais a pergunta, olhas para a Google como um parceiro, como um financiador ou fundamentalmente como um concorrente que tem disrompido a indústria? Eu acho que não vale a pena entrar em manicaísmos, nós contra eles, os bons e os maus. Porque acho que o diálogo, acho que o discurso público tem acabado por se extremar um pouco e tem-se agudizado nesse sentido. Eu acho que isso não faz bem a ninguém. Acho, como o Bernardo acabou agora mesmo de dizer, nós estivemos candidatámos mais do que uma vez a este projeto, ao DNI, e tivemos 2 projetos aprovados, isso é público, e no fundo vem, num dos casos, por exemplo, vem suprir uma das nossas carências na área da tecnologia, portanto, na parte da subscrição digital do Expresso, e é algo que nós, de facto, muito precisamos ter esse tipo de tecnologia. Com o Facebook também tivemos alguns projetos, tivemos o Facebook Live em Portugal, trabalhamos também nos Instant Articles, agora também uma ferramenta nova que tem a ver com a subscrição. Portanto, nós trabalhamos naturalmente com o Google, com o Facebook, com outros dos gigantes, como será o caso da Amazon, que vendemos conteúdos para a Amazon, vendemos conteúdos para a Netflix. Portanto, não será por aí, nós não vamos também excluir essas possibilidades. Agora, também acho que é sabido e é pública a nossa posição da empresa, que é, enfim, aqui que nós entramos um bocadinho em divergência, eu e o Bernardo, que é o facto do Google ter uma política que não paga pelos conteúdos, não paga por conteúdos terceiros. Isso foi agora bastante patente recentemente, quando foi esta discussão sobre o direito dos editores, ou Publishers' Right, o Copyright Directive, que realmente aí houve uma discussão muito extremada a nível público, de parte a parte, portanto, não vale a pena também estar aqui a tirar culpas, e felizmente, enfim, conseguimos passar, nós publishers, o obstáculo de passar para a próxima fase.
Isso é uma grande divergência. É uma política de Google. Se calhar um dia, quando eu e o Bernardo não tivermos estas funções, falaremos, e se calhar o Bernardo também é diferente, mas, ou eu também, não sei, mas nesta fase da nossa vida temos esta divergência. Nós Fazer um job swap. Temos fazer um job swap, fazer um reality show com isso. Mas, de facto, nós consideramos que os nossos conteúdos devem ser remunerados, ponto final. E isso é algo que não vai mudar, é algo que continuamos a lutar por isso, continuamos em Portugal e junto às instâncias europeias a lutar por isso e queremos que isso aconteça. Em relação ao resto, portanto, acho que nós temos que pensar que o Google e o Facebook, como trabalham também na área dos média, têm também, e como são gigantes mundiais, têm, enfim, uma responsabilidade acrescida pelo facto de terem muito poder. E, portanto, nós sentimos muitas vezes, em termos de leis de concorrência, esta questão também da remuneração pelos conteúdos, outro tipo de regras devem ser, e condições devem ser aplicadas e harmonizadas, portanto, para situações iguais devem ser aplicadas essas regras e condições de forma igual. Isso não tem acontecido, não é só no Google, mas volto a dizer, é também, enfim, por exemplo, canais estrangeiros que operam em Portugal, que não têm o mesmo tipo de regras que são aplicáveis à RTP, à SIC, à TVI, a outros operadores nacionais. E isto acho que é de mais elementar justiça, ou seja, não quero com isto parecer um ludita que vai ocupar a Avenida da Liberdade, como neste momento faz noutras profissões. Eu acho que isso é um erro e acho que isso muitas vezes também nos prejudica a nós no nosso discurso, ficarmos aqui conotados com essa imagem de que estamos contra o progresso. Mas também sabemos que o progresso tem as suas limitações e não somos só nós, não é só em Portugal. Ainda ontem a Associação a API inglesa, a Associação de Imprensa Inglesa, fez um comunicado muito forte a dizer que se devia aplicar uma taxa ao Google e ao Facebook, e os jornais liberais como o Economist dizem mesmo que se devia fazer aqui uma regulação mais forte. Portanto, não somos só nós. Há que acompanhar o progresso, há que ter o progresso e nós anteciparmos esse progresso, mas também há que, enfim, fazê-lo de uma forma balizada e orientada. E tu, Gonçalo, olhas para esta iniciativa com otimismo ou com algum ceticismo? O Google News Initiatives, acho, ou com otimismo, no sentido de ir lá, ainda nos últimos anos não temos ido buscar os fundos, mas queremos apresentar fundos. Mas, agora um pouco mais a sério, eu acho que é claro que os operadores de mídia, as televisões, as rádios, se quiserem ser relevantes atuais, têm que estar muito presentes nas plataformas digitais, nas redes sociais, nesse mundo todo. Isso para nós é absolutamente claro. Acho que temos vindo a fazer um caminho sólido nessa área, com apostas fortes do RTP Play, com muitos conteúdos que nascem já numa perspectiva multiplataforma. Portanto, aí sinceramente, acho que a RTP não deve nada a ninguém em termos de capacidade de inovação, de presença, de aplicações. Acompanho o Francisco quando diz que há aqui um tema, no fundo, de apropriação, e há um tema de valorização de quem realmente produz os conteúdos, ou seja, de quem sistematicamente tem redações, que tem capilaridade no país inteiro, quem produz conteúdos em língua nacional, quem estimula uma comunidade criativa e que depois vê alguns desses conteúdos, digamos, a serem apropriados, difundidos, sem a devida contraparte. Portanto, esse tema existe e aí acompanho o Cadido. Então, mudemos então Francisco, para o tema que animou de facto a Rentrée. A SIC, de facto, marcou indiscutivelmente pontos nesta Rentrée com a contratação da Cristina Ferreira, saiu vencedora, pelo menos marcou claramente pontos. Também imagino que não vais confirmar os valores da contratação, mas a pergunta que te faço é a seguinte: qual é o racional para a SIC fazer a sua principal aposta na área do daytime nesta fase? É mais importante lutar por audiências ou lutar por receitas publicitárias? Em primeiro lugar, não vou revelar qualquer tipo de valores, como é evidente, portanto, acho que isso é... Mas, e também
quero que fique claro que, ao contrário do que alguém disse recentemente, até acho que foi num evento nosso, muitas vezes nós gostamos também de fazer piadas sobre nós próprios, nós não encontramos nenhum furo de petróleo em Carnaxide ou em Passo de Arcos, isso não aconteceu. Nós temos um orçamento que, enfim, foi definido para 2018, outro que será definido para 2019, que não será muito diferente, ou será mesmo até bastante parecido com o de 2018, e nós não vamos entrar em loucuras em relação a esse orçamento. Temos que fazer uma alocação dos nossos recursos em função daquilo que são as nossas limitações. E acho que essa também é a tua pergunta, ou seja, porque é que nos levou a fazer esta opção por alocar recursos para neste movimento e não noutros. A resposta é simples, ou seja, nós estamos a fazer uma aposta como se isto fosse comprar os direitos de uma Liga Europa ou de uma Champions, é mais barato, atenção, não estou... Antes que alguém comece a escrever, mas mais barato, e estamos a acreditar que isto é um produto, e isto nada, enfim, não quero com isto dizer que a Cristina Ferreira é um produto, mas a verdade é que a forma como ela desenvolveu a sua carreira de forma brilhante acabou por se tornar um produto, é um produto que nós vamos rentabilizar. Fizemos, naturalmente, uma análise custo-benefício muito aprofundada antes de tomarmos esta opção, naturalmente também em função daquilo que teríamos que abdicar para podermos encaixar, acomodar este custo na nossa grelha, mas vimos isto como um investimento acima de tudo, e o investimento é alguém que nos vai trazer retorno, muitas vezes, assim, para começar, poderá ter um retorno direto, porque é alguém que já tem marcas associadas a ela, portanto é quase uma transferência direta nessa perspectiva, e alguém que indiretamente, através de outras fontes de receita, além da publicidade, como as IVRs, como as telepromoções, como outro tipo de áreas, que sabemos que vai trazer aqui um crescimento às nossas fontes de receitas. Agora, também queria deixar claro, eu não olho, nem nunca olhei, desde o primeiro minuto em que começámos a averiguar, a investigar esta possibilidade, para a Cristina Ferreira como alguém que viesse só para as manhãs e para o daytime. A Cristina Ferreira é uma pessoa que trabalha em multiplataforma, tão bem como qualquer um de nós, sinceramente. Provavelmente melhor, pelo menos por mim, falo por mim. Mas isso é claro que se enquadra na nossa estratégia. A nossa estratégia, como eu disse há pouco, é multiplataforma. A nossa estratégia é estar, além do Expresso e do papel que o Expresso representa, no audiovisual e no digital, tanto televisão, consumo linear, não linear e também no digital. E é isso que ela faz. Portanto, encaixa como uma luva naquilo que é a nossa estratégia, e é isto que nós temos planeado, que estamos a planear, porque ainda temos aqui algumas semanas para que isto aconteça. Também não vou dizer quando é que ela vai estrear, mas estamos a planear isso nessa perspectiva, e portanto o impacto que isso teve também, enfim, acho que foi importante para as FTAs, pelas razões que falámos há pouco. Acho que foi também, mostrou outra vez a importância das FTAs e obrigou também os nossos concorrentes a mexerem-se, e portanto acho que no geral tem sido um movimento bem conseguido. João Gonçalo, esta investida naturalmente pode inflacionar aqui o mercado das estrelas no meio das televisões. A RTP pode entrar neste campeonato, pode responder, ou tem que ficar passivamente à espera e, no fundo, a rezar para que não venham aliciar as suas estrelas? Eu acho que não faz sentido nenhum nós entrarmos nestas competições por este tipo de apresentadoras ou produto, como diz o Francisco, sem negativo. Também acho que não faz sentido nenhum ficarmos a rezar ou passivamente sentados. Acho que a RTP tem a sua identidade própria, tem os seus atributos próprios. Acho que temos obrigações, se quiseres, mais genéricas, não direi amplas, mas mais alargadas. Temos que gerir vários canais com naturezas distintas. Não devemos pôr a cave toda numa determinada faixa horária, num determinado tipo de produto. Não podemos esquecer as nossas responsabilidades em documentários, em informação, numa série de conteúdos que fazem muito parte do nosso DNA. Acho que temos que ir acompanhando o mercado. Acho que não temos um problema de atratividade, ou seja, há muitos profissionais, e falo de apresentadores, falo de comentadores, falo de gestores, falo de humoristas, falo de músicos que querem trabalhar na RTP
querem manter-se na RTP, querem desenvolver-se na RTP e querem vir para a RTP. Portanto, não, apesar de haver este movimento, que realmente marcou o verão, eu recebo mais telefonemas, mesmo hoje, de pessoas que querem colaborar com a RTP, querem vir para a RTP, querem fazer projetos com a RTP. E às vezes, não pelo tema monetário, recebo o influxo de interesse é maior do que a ameaça de saída. Isto é literal. E em múltiplas áreas. Portanto, acho que nós temos uma série de atrativos em termos de projeto, em termos de uma certa referência, em termos de uma certa credibilidade, que dizem muito a muitos profissionais de muitos géneros. Muito bem. Olha, continuando contigo, recentemente irrompeu aqui no mercado português um novo player na luta pelos direitos de desporto. Gostava de saber um bocadinho, por um lado, como é que olhas para esse tema em geral, mas mais concretamente, como é que vês o papel do serviço público nesta matéria? Faz sentido que um operador público gaste dinheiro para exibir um conteúdo que os privados estão mais do que disponíveis para exibir? Aí respondo-te, porque tu colocas aí várias questões, não é? Um player novo, conteúdos em concreto. O desporto é muito relevante para a RTP e é histórico da RTP, é histórico e é muito relevante para todos os operadores de serviço público, aliás é uma tradição até europeia. E há uma relação enorme até da RTP com os públicos e com as várias modalidades. A nossa estratégia mantém-se, ter muito desporto, ter muita diversidade de desporto em vários canais, ter desporto premium, futebol, ter desporto de grandes marcas, a seleção, as grandes competições, sem dúvida nenhuma. Ter o desporto numa lógica aberta, esse é um tema para nós fundamental. Depois já vou às mudanças de mercado, ou seja, numa lógica aberta, numa lógica inclusiva, numa lógica que dê acesso às pessoas, tentando e fazemos um esforço enorme para que nos canais internacionais, na RTP Internacional, na RTP África, sempre que é possível, compramos os conteúdos de desporto para esses canais também. Acho que temos desporto de grande qualidade. Acho que somos de longe o canal com maior diversidade em termos de modalidades. De longe. E ainda esta semana começamos com um novo programa na RTP3, desculpa lá a publicidade, o Tempo Limite, que aliás está a ser bem sucedido, com uma certa diversidade. E não só em termos de modalidades olímpicas, amadoras, uma série, como dentro, por exemplo, do futebol. Nós, feminino, mais jovens, etc., fazemos muito mais do que até podia ser expectável. Acho que continuamos com produtos muito bons. A Taça de Portugal, por exemplo, é uma novidade. Tudo o que tem a ver com a seleção, com as grandes competições. Ainda agora o futsal regressou à RTP. Portanto, aquilo que sai, muitas vezes também acaba por regressar. E isso estou a falar de conteúdos, estou a falar de pessoas, isso não. A RTP continua a ser um polo de atração nisso. Em relação mas para eu julgo que estás-me a falar da Eleven e estás-me a falar de conteúdos caros como a Champions, para pôr um bocadinho nomes, não é? Nós acompanhamos aí os novos players, como tu dizes. Acho que depois vale a pena fazer depois a contabilidade final, não é? O que é que o setor, o espectador, os clubes, o que é que ficam a ganhar, digamos, com as estratégias de conteúdos fechados em premium. Não é? A nossa estratégia é ter muito desporto, variado e de qualidade em aberto. Em relação a ter os conteúdos super premium, eu acho que nós devemos ser competitivos, devemos ir atrás das grandes competições, temos mantido, mas também devemos jogar pela racionalidade. E acho que o tema da Champions acho que foi um exemplo de uma certa moderação, de uma certa adequação. Ou seja, é um conteúdo que nos interessa, é um bom conteúdo, é um conteúdo histórico da RTP. Já foi. Eu, sinceramente, estou a dizer isto de ser ironia, nem sei o contrato atual. Se é por 3 anos, por 1 ano. No nosso tempo era por 3 anos. Eu, literalmente, não sei. Nem sei... TVI não está cá. Nem sei exatamente que jogos têm. São só os das equipas, por exemplo, mas são todos. Não sei, literalmente, estou a dizer isto sem ironia. E, portanto, nem sei para o futuro como é que as coisas vão funcionar.
Acho que a RTP também não deve fazer loucuras, não deve, por exemplo, se há um conteúdo que neste caso estava garantida a sua emissão em aberto, é muito importante que cada português que contribui com a contribuição audiovisual saiba que nós não vamos para além daquilo que é razoável. Portanto, se o mercado cumpre, nesse caso não fazia sentido a RTP oferecer alguma coisa extraordinariamente elevada. Até porque nós temos outros conteúdos que são muito competitivos. Seleção, as grandes competições, este ano trouxemos a Taça de Portugal no seu conjunto. Portanto, mas volto a dizer, o desporto para nós é muito importante, acho que temos uma oferta competitiva e forte. Muito bem. Bernardo, ainda neste tema, eu no último jogo do Benfica-Bayern, os meus filhos roubaram os meus red passes e eu fiquei em casa e tive que assinar a tal Eleven Sports para ver o meu Benfica. A pergunta que te faço é, num futuro próximo, imaginas possível a Google e o YouTube ter um papel relevante também na área do desporto? Bom, antes de mais nada, eu acho que nós já temos um papel relevante na área de desporto, a quantidade de conteúdo desportivo, especialmente de futebol, que é consumido no YouTube todos os dias é astronómico. Mas quem tiver crianças, especialmente rapazes aqui à volta, provavelmente pode comprovar isso. Conteúdo que é colocado pelos próprios clubes de futebol, por exemplo, os canais do Benfica, o canal do Chelsea, do Real Madrid, etc. São alguns dos maiores canais de transmissão de conteúdo de futebol do mundo. Não transmite o jogo em si, porque são direitos muito específicos, mas há toda uma área de conteúdos anexos ao jogo em si, nas quais o YouTube é um player global de distribuição desses conteúdos. Se estivermos a falar dos direitos de transmissão dos jogos especificamente, acho que eu não falo em nome necessariamente da empresa, mas em nome pessoal, neste caso, acho que os valores são astronómicos e muito difícil de rentabilizar, especialmente no modelo de advertising funded, que é um bocadinho a razão pela qual os FTAs têm alguma dificuldade em ir buscar esse tipo de conteúdos em relação aos canais premium. O nosso modelo é advertising funded. E aproveito já agora, o Francisco referiu isso em termos de revenue shares, nós contribuímos ou não para pagar os conteúdos. O nosso modelo no YouTube, por exemplo, é dar de volta ao produtor do conteúdo mais de metade da publicidade que lá passa. Por exemplo, ainda no ano passado partilhamos mais de $1 bilhão só com a indústria da música. Portanto, dizer que o Google tem a particularidade de não querer partilhar receitas com os produtores de conteúdos não é inteiramente a nossa perspectiva. E, por exemplo, na parte do Google News não há anúncios, portanto não há revenue para partilhar porque não há lá anúncios. Nós escolhemos ativamente não ter lá anúncios exatamente para não ter esse problema. Podíamos rentabilizá-lo, mas não o fazemos e damos os cliques de forma gratuita aos produtores de conteúdos, vários bilhões de cliques que vão gratuitamente para os produtores de conteúdos, que eles depois podem rentabilizar com os seus próprios anúncios. E, aliás, aqui em Portugal, uma das coisas que temos feito foi dar aos produtores de conteúdos que querem trabalhar connosco maior poder sobre os seus próprios conteúdos, seja eles qual for, futebol ou não. Por exemplo, a RTP tem connosco um acordo de YouTube Partner Sales, assinado recentemente, que dá à RTP muito mais controle sobre o inventário e sobre a publicidade que aparece nos canais da RTP e que lhes permite ter um controle muito mais apertado sobre a publicidade que lá aparece. A Media Capital tem o mesmo acordo. E acho que é esse o caminho que queremos fazer, é dar mais poder aos produtores de conteúdos para poderem controlar mais o mídia que lá aparece, seja de desporto ou não. Em relação aos direitos especificamente de desporto, há algumas brincadeiras que nós temos feito aqui e ali. Por exemplo, acho que nos Jogos Olímpicos nós transmitimos os Jogos Olímpicos no YouTube para todos os países em que não estava disponível em free-to-air, que a brincar em quase 100 e tal países. Mas não é essa a nossa praia. A nossa praia é user-generated content, produtores de conteúdos que são rapazes e raparigas que querem encontrar o seu nicho, que querem produzir o seu próprio conteúdo e levá-lo para o mundo. Portanto, isso não é bem a nossa bem no setor da atividade. E ao Francisco, como é que olhas para o tema do desporto, para os preços inflacionados do desporto?
isto é um campeonato para as televisões generalistas em aberto? Deixa-me só já agora responder aqui ao que o Bernardo disse. Eu não disse que o Google e o YouTube não partilham receitas. Disse que há aqui um certo dogmatismo da parte do Google e do YouTube não pagar por conteúdos. Eu tive parcerias com o Facebook em que me pagaram por conteúdos, como também tenho parcerias com a Mel, a Nós e a Vodafone que me pagam por conteúdos. Isso o Google não faz, são coisas diferentes. E agora também deixa-me dizer, em relação ao YouTube, aquilo que nós achamos é que o revenue share que está em cima da mesa é muito baixo, já falámos sobre isso. Portanto, essa é que é a questão. E também acho que há muitos youtubers também que diriam o mesmo. Mas pronto, eu acho que os youtubers trabalham muito e recebem pouco. Mas enfim. Nós também apostamos no futebol, apostamos no desporto em geral. Claro que o futebol é o desporto de rei em Portugal e temos a Liga Europa e temos essa tradição já há muitos anos. E portanto, claro que gostamos de estar nesta área. E gostávamos de, enfim, que um dia pudéssemos voltar a ter maior preponderância entre as FTAs, em poder ter, enfim, mais conteúdos desportivos a serem transmitidos na nossa antena. O que é diferente daquilo que nós vemos hoje em dia é dos canais ditos informativos que passam esses eventos desportivos de uma forma, a meu ver, excessiva, e que muitas vezes deturpam aquilo que é, enfim, no fundo, o que está escrito na sua licença ou na sua autorização, no caso, na ERC. Isso é uma crítica ao Gonçalo. É, mais ou menos. Há piores. Há quem faça pior. Há quem faça pior. Um dos nossos concorrentes diretos, não está aqui presente neste painel, faz muitos eventos desportivos, portanto, uma média de 16,5 por mês, nos primeiros 8 meses deste ano, e de facto isso acaba por deturpar muito aquilo que são os canais de informação, que acho que um dos temas que se calhar vais aqui suscitar, não sei se faz ou não, mas é a questão do desporto e do comentário desportivo nas televisões. De facto, há muito esse comentário desportivo, há muito essa informação desportiva, me parece que faz sentido. Obviamente que há quem possa achar que é excessivo, há quem ache que possa ser pouco e que queira mais, mas não deixa de ser informação desportiva. Outra coisa é comprar direitos para eventos e para eventos desportivos, como é o caso de tudo que seja de futebol, futsal, futebol feminino, handball, ciclismo, agora rugby. Isso já não é um canal de informação. Portanto, eu diria, respondendo à tua pergunta, eu acho que gostava muito de voltar a poder disputar, por exemplo, os jogos da Primeira Liga para a generalista, sabendo que isto são, enfim, preços exorbitantes, portanto não posso fazer, a não ser que o Rolando assim me permita. Ao mesmo tempo, acho que o que é canais informativos não devem ter esse tipo de atuação, e isto não é tanto, enfim, isto é um bocadinho para o setor. Agora também só queria dizer, a SIC Notícias também não pode estar, não estou aqui do alto do pedestal a dizer, vocês devem fazer algo com o qual eu não concordo. Não estou aqui acho que de facto, se há aqui uma regra, se há aqui uma licença, uma autorização, isso é ser respeitado, e nós temos a nossa estratégia, que não passa por isso. Outros farão de forma diferente. Já vamos dar aqui a palavra aos outros, que é o Gonçalo. Mas antes, se calhar mudava o tema, vou dar a oportunidade, obviamente, para responder, mas ao Francisco, continuando contigo, queria também saber a tua opinião sobre o seguinte. Muito recentemente, o Ministério da Cultura enviou para a ERC os regulamentos, os cadernos de encargo, para dois concursos destinados a atribuir 2 novas licenças para a TDT, precisamente um canal de desporto e outro canal de informação. Assim que não tem nenhum canal temático na TDT. Faz a jogo, há aqui modelo de negócio? São 2 coisas diferentes. Quer dizer, estão relacionadas, é verdade. Não, eu sei que são diferentes. Mas são relacionadas, é verdade, sim, claro que estão. Em primeiro lugar, não tivemos acesso ao caderno de encargos, não tivemos acesso a qualquer regulamento, qualquer documento formal nesse sentido, tivemos só acesso, como todos tiveram, ao tal comunicado no site do Ministério da Cultura, e os critérios que lá estão são, no mínimo, vagos, no máximo bizarros. Porque são 4 critérios, se eu bem me lembro. Um tem a ver com a capacidade dos operadores televisivos irem a jogo, como tu dizes. Não sei quem é que vai fazer essa avaliação, me parece um pouco estranho. Acho que são os próprios que têm que fazer essa avaliação, não é uma entidade externa, muito menos o Governo.
Segundo, a apetência dos consumidores por esse tipo de conteúdo e a capacidade dos consumidores de usufruírem desse conteúdo, também não sei muito bem o que é que isso quer dizer. E por fim, a oferta televisiva existente, e de facto no cabo, na TDT, desculpa, já existem canais de informação, como é o caso da RTP3, além dos canais que existem generalistas que têm, enfim, programas de informação e, portanto, estar enfim, a escolher uma tipologia de serviço de programas em função desses critérios, à primeira vista não me parece muito bem. A Cresce, como tu dizias, que nessa mesma nota diz que isto vai ajudar de forma indireta, acho eu, os operadores televisivos e a sua sustentabilidade financeira. E aí é que eu gostava que alguém me explicasse como é que isso vai ajudar a nossa sustentabilidade financeira, porque de facto os preços, o valor que nós pagamos enfim, a quem tem a exploração, a concessão por essa rede, que é a MEL, são valores que são altos, que têm vindo a ser reduzidos, portanto foram reduzidos agora com a entrada de 2 novos canais da RTP em 2016, mas continuam a ser altos e, portanto, não vejo um modelo de negócio, a partir de um modelo de negócio possível para isso, mas pode ser que eu encontre entretanto, especialmente se alguém pudesse fazer essa redução do valor que é pago pelos operadores de televisão à MEL. Portanto, vamos olhar agora para os documentos e sinceramente vamos estar aqui abertos a todas as opções jurídicas, judiciais, negociais, contratuais, etc. Gonçalo, sem prejuízo da réplica também, já agora aproveito para perceber a opinião da RTP nesta matéria. Um canal de informação, imagino que não faça sentido, um canal de desporto, a RTP pode estar interessada. Em relação à TDT, eu estou aqui agora em modo completamente relax, com a noção de quem cumpriu o seu dever em devido tempo. E o dever da RTP era realmente assegurar a universalidade, que não é um capricho, é um princípio do serviço público, aliás europeu, que é levar todos os nossos conteúdos a toda a gente, em todas as regiões, os mais ricos, os mais pobres, com facilidade e com dificuldade de acesso, onde estejam. Deixa-me dizer que Portugal era o único país da Europa em que não estavam todos presentes os canais do serviço público na TDT. E lembro-me de estar aqui, na APDC, em 2015, outono de 2015, e de ser criticado por isso, pelo nosso entusiasmo em relação à TDT, porque se dizia nessa altura que não era relevante e porque se dizia nessa altura que a RTP é que queria dominar a TDT com os dois canais disponíveis. Ora, nada disso se verificou. Em primeiro lugar, a TDT é relevante. A verdade é que a 3 duplicou a sua audiência, o Memória triplicou a sua audiência e chegámos a muita gente, cumprindo outra vez o princípio da universalidade. E em segundo lugar, nós não queríamos dominar nada. Nós colocámos os nossos 2 canais, cumprindo a prática europeia, e agora o mercado, o multiplexer, permite mais 2 e, portanto, acho muito bem que o mercado funcione e acho muito bem que, digamos, todas as entidades e todas as forças na altura diziam, mas nós também queríamos lá estar, então que apareçam. Estou a dizer isto, acho sinceramente. Acho que, e disse nessa altura e volto a dizer, acho que é bom para o setor todo que se desenvolva todas as plataformas, o free-to-air, o cabo e a TDT. Acho que é bom, acho que dizem mais 2 canais. É muito? Eu acho que é pouco. Acho que é pouco. Nós somos o país mais pobre da Europa em termos de diversidade e de riqueza na TDT. Portanto, é o que é possível agora e acho que é bom que haja mais. Acho que o facto de haver mais vai gerar maior atenção para a rede. Acho que se pode criar, acredito nisso, uma certa lógica progressista ou desenvolvimentista, se quiseres. Acho que é bom que haja maior interesse pela plataforma. Podem vir serviços adicionais. Acho que isto vai levantar outra vez o tema da qualidade da TDT, da distribuição. Hoje há declarações do Presidente da Anacom que são relevantes nesse sentido, ou seja, não é só colocar lá os conteúdos, é assegurar que os conteúdos chegam a toda a gente em boa qualidade. Portanto, eu agora estou realmente em modo relax, sentado, no sentido de nós fizemos o que tínhamos a fazer na altura, não podia não parecer óbvio para muita gente, acho que
a realidade deu razão em relação à relevância e acho bom que o mercado complete aquilo que, e aliás acho que essa é a boa prática, que o mercado complete e acrescente aquilo que era a obrigação do serviço público na altura. Não é? Então deixa-me aproveitar o teu modo relax para perguntar o seguinte. Tu defendeste muito recentemente, numa entrevista ao público, por um lado, o aumento da taxa do audiovisual e, por outro lado, uma forma subtil, mas eu diria inequívoca, a introdução da publicidade na RTP3 e na RTP Memória, precisamente na TDT. Queres explicar um bocadinho qual é o racional disto? A RTP está subfinanciada, está a gastar demais? Quero com certeza. O que é que quiseste pôr isto na agenda agora? Quero com certeza. Atenção, eu não... Depois os títulos são os títulos são os títulos, não é? Eu quero, eu exijo, em 2019, eu não digo. Mas levantei os dois temas. E acho que tenho legitimidade para o levantar. Já eu defendo a instituição RTP. A mim cabe-me defender a instituição RTP. Em relação à publicidade nos canais da TDT, eu disse apenas que é razoável fazer uma ponderação. Porquê? Porque na altura foi cometida esta obrigação adicional à RTP, com custos significativos, alguns deles até são públicos, e sem, digamos, o financiamento adequado. Eu sou gestor, tu és gestor, nós somos, quer dizer, em empresas públicas, privadas, às vezes públicas, em organizações, do que seja, e todos nós nos devemos preocupar com a sustentabilidade das nossas organizações, e no sentido de quando nos é colocada uma despesa adicional, uma obrigação adicional, devemos assegurar que pelo menos os meios estão lá. Independentemente de lutarmos diariamente por receitas adicionais e por outros ganhos de eficiência, mas vale a pena pelo menos ponderar isso. E depois também há o tema de o facto de o canal RTP3 e o Memória não terem publicidade na TDT é uma excentricidade portuguesa. Não há nenhum caso na Europa em que um determinado canal tenha restrições de publicidade distintas conforme a plataforma em que atua. Nenhum. Portanto, às vezes fazemos coisas únicas com sentido, mas também vale a pena ponderar isso. Está bem? Em relação, já agora levantas o outro tema do financiamento da RTP. Aí também vale a pena desdramatizar o tema. A RTP, para já nos últimos anos, tem atuado num registro de equilíbrio, de cumprimento dos seus orçamentos, de cumprimento das suas balizas, que aliás é raro a nível histórico, em que temos funcionado com resultados operacionais sempre positivos. A RTP não onera em nada o orçamento geral do Estado. A dívida da RTP é historicamente baixa, é baixíssima comparada com todas as empresas públicas e pode-se gostar ou pode não se gostar, pode-se valorizar ou não, mas o facto é que a RTP tem colocado coisas novas em cima da mesa, ou seja, além das suas missões tradicionais, temos os arquivos históricos online, que é um produto com um significado que disponibilizamos a todas as pessoas e não só iniciámos isso, como vamos digitalizar nos próximos 3 anos todo o estoque da RTP. Portanto, é um projeto de envergadura que serve às pessoas. Temos os novos canais na TDT com custo e sem financiamento. Estamos a apoiar o cinema, a produção independente, como nunca apoiámos. E para além das nossas obrigações legais, e para além de outras atividades quer dizer, que não são comparáveis. As pessoas falam de RTP, televisão, mas a rádio, os Açores, a Madeira, o África, portanto, há uma série de géneros que nós fazemos. Há bocado falava nos documentários. A RTP encomenda e produz mais de 90% dos documentários feitos em Portugal. Portanto, é assim, se nós não apoiamos essas fileiras, a indústria de documentários simplesmente não existe. Pode-se valorizar ou não valorizar, mas, digamos, esse produto está lá. Okay? E aquilo que eu me limitei a levantar o tema foi a dizer que... Mas ninguém levanta o tema só pelo prazer da não discussão intelectual. Não é pelo prazer. É balizar aquilo que já está balizado na lei há 15 anos, que foi definido que
a contribuição audiovisual deveria ter a atualização de acordo com a inflação. A última vez foi em 2016, peço perdão, quando, e nessa altura, houve centenas de milhares de pessoas que passaram a ter a tarifa social e, portanto, nessas baixou até para 1 euro. Portanto, aquilo que eu me limitei a dizer é que, digamos, o enquadramento prevê. A mim cabe-me defender uma RTP com os meios adequados para fazer, não exatamente aquilo que os operadores privados, mas para fazer tudo o resto. Acho que temos vindo a colocar coisas novas em cima da mesa. Agora, tudo isso, acho que é uma ponderação que deve ser feita pelo acionista. Ou seja, eu sou o gestor, eu digo apenas que os instrumentos estão lá. Acho que devo defender, digamos, a operação RTP. E deixa-me só dar não espero, com isto, fazer o pleno das adesões, mas o ponto fundamental, e às vezes também não é só o tema da contribuição. A RTP atua num registro próprio, mas num enquadramento competitivo. E, portanto, nós temos que ter a capacidade para ter quadros, para proporcionar carreiras às nossas pessoas adequadas. E, portanto, se ao longo de um horizonte muito largo o tema da inflação não é tratado, há uma erosão do valor. E o espírito inicial não era esse. Pronto. E depois, deixa-me dizer, mesmo em termos de equipamentos, a RTP tem que ter os meios minimamente adequados. Ou seja, eu estava lá em 2004, quando a RTP fez o seu último projeto de investimento à séria, em que juntou a rádio e televisão, etc. No Euro 2004 nós comprámos carros de exteriores, nessa altura em segunda mão. O que é que acontece hoje? A RTP muitas vezes, pois é pedido muita coisa, é pedido que estejamos presentes no país inteiro e nos eventos institucionais, etc. E muitas vezes alugamos, por exemplo, equipamento a operadores privados, ok? E é normal que esses operadores privados queiram, no fundo, continuar com este modelo que é para a RTP não ter os meios próprios e ter que alugar. Agora, eu defendo os interesses da RTP. Francisco, ficas comovido com estes argumentos ou nem por isso? Nada comovido. Eu não sei qual é que é a prática na Europa, nos países europeus, sobre este tema, não faço ideia. Sei que está na lei e sei que um acordo que foi feito e que foi plasmado legalmente que a entrada de dois novos canais em 2016 da RTP na TDT estava condicionada exatamente a não ter publicidade nesses dois canais. Portanto, isto é uma coisa que está plasmada na lei, é uma coisa que ficou na altura, enfim, acordada, portanto, que depois a seguir passou a ter passou a ter também essa relação e a ser formalizado dessa forma. E também já sei também que noutros países europeus há operadores que não têm um único minuto também de publicidade nas suas antenas. Essa é a parte que eu sei. Também sei que os dois novos canais que a RTP, enfim, teve a possibilidade de passar a transmitir na TDT, estão a ser mais... o preço é mais baixo que está a ser pago pela RTP à Mel, e isso também é mais uma vantagem de vida comparado com os privados. E sei também que, enfim, nós, na altura, não tivemos essa possibilidade de ter lá os nossos canais, portanto foi uma coisa, como eu disse, que foi basicamente imposta, em que realmente negociamos, e é assim que as coisas também acontecem, o facto de não haver publicidade, e agora não faz sentido que isso se altere. Se alguma coisa se deveria alterar é, então, haver menos publicidade, mas não é só na TDT, nos canais temáticos, mas também num canal generalista. Outra coisa que eu queria dizer, em relação à contribuição, portanto, à CAV, não preciso também dizer muito mais, já houve uma nota emitida pela plataforma de média privados, mas de facto seria uma sobrecarga para o contribuinte, que acho que não é desejável para ninguém, e apenas, enfim, seria mais uma machadada na concorrência desleal que já existe hoje em dia em relação à RTP. A TDT, como nós sabemos, só para fechar esse ponto da TDT, é um tema que realmente é aqui falado muitas vezes, é um tema que não é nada consensual, é um tema que tem trazido muitas discussões que acho que são saudáveis, mas não há aqui de facto um caminho neste momento para a TDT. Está previsto para 2020 está previsto uma conversa, uma discussão alargada, provocada pela ANACOM e pela ERC, tendo em conta também a migração que vai ocorrer em 2020 devido a uma diretiva europeia. Não percebo porque é que não se esperou por essa discussão, concertação, antes de se passar a um anúncio
como eu disse, com critérios martelados no que respeita à TDT agora, aos 2 novos canais, o que faria sentido para a indústria era esperar por essa discussão. E para este tema fez ser aqui abordado de outra forma e nós não estarmos necessariamente a abordá-lo sempre em lados opostos. Só uma réplica, sim. Uma réplica, sim. Dois pontos em relação ao tema do canal na TDT. Eu não me preocupo só com as receitas, mas também com os custos. O facto de nós termos 2 emissões, porque na prática existe a RTP3 e o Memória, para a emissão para o cabo e para a emissão da TDT, em que depois nós temos que carregar manualmente os espaços de publicidade institucional. É um custo adicional. Eu sei, mas é um custo. Também, mas eu como gestor coloco o tema de questionar isso. E por outro lado, em relação ao tema do financiamento e da CAV, eu acho que temos de ser todos moderados, ou seja, nem nós pedimos, nem exigimos, e muito menos calendarizamos. Aquilo que eu disse é, os instrumentos estão previstos, podem ou não ser aplicados quando se entender e sempre, esse é o ponto fundamental, associados a novos serviços, sempre associados a uma prestação adicional de novos serviços. Agora, o tema do chavão da concorrência desleal, aliás, que a plataforma utiliza, eu acho que não é adequado, porque a RTP nem faz concorrência nem é desleal, nem faz concorrência porque a maioria dos serviços da RTP não são concorrentes. Nós temos rádio, a empresa não tem rádio, nós temos África, os operadores privados não têm África, nós temos uma diversidade, uma série de apostas em cinema, em produção independente, que são realmente distintas, nem acho que somos desleais. Estamos a caminhar rapidamente para o fim. Fazia aqui uma última ronda, começando pelo Bernardo. Este ano pairou sobre esta indústria esta hipótese de haver uma consolidação vertical, nomeadamente entre a TVI e a Altice. Aquilo que eu gostava de ouvir de cada um de vocês é o que é que está por trás disto? Este episódio acabou, morreu, ou é inevitável que se abra uma lógica de consolidações e de alianças entre players mais tradicionais, menos tradicionais, distribuidores, produtores de conteúdos? Como é que, a partir nomeadamente do YouTube, se olha para isto? Bom, isso é uma questão, se calhar até precisávamos bastante mais do que os 10 minutos que temos aqui no painel para discutir. Acho que o que é mais óbvio é que o comportamento do consumidor está a mudar e isso leva a alterações do lado da oferta. E quando vemos um consumidor a mudar, a consumir mídia através de vários dispositivos ao mesmo tempo, em várias línguas diferentes, de vários verticais diferentes, percebemos que se calhar a oferta de mídia tem de ser consolidada para poder oferecer ao consumidor exatamente tudo aquilo que ele quer, no momento que quer, no sítio que quer, no device que quer. Acho que é um bocadinho por aí que o mercado como um todo está a evoluir, e daí a importância de olharmos para a produção de conteúdo não só através do canal específico, como free-to-air, seja o que for, o cabo, o digital, seja o que for, mas como uma omnicanalidade na parte de produção de conteúdos. E acho que qualquer empresa deste setor que não olhe para o consumidor dessa maneira está a perder uma parte importante da oportunidade do futuro. Uma delas que eu referi en passant foi a parte da internacionalização de conteúdos. A parte da possibilidade de nós atingirmos hoje públicos-alvos muito maiores do que aqueles que tínhamos antes, através de canais de distribuição internacional como o próprio do YouTube. Aliás, é um dos trabalhos que fazemos, e bem com a RTP, na internacionalização dos conteúdos da RTP a nível internacional. Não só com a RTP, mas muito com a RTP, e queremos fazer mais. Mas acho que a própria ideia de encontrar touch points é muito aquilo que vimos na consolidação internacional. Ainda agora a Comcast com a aquisição da Sky, a Disney com a aquisição da Fox. Acho que há todo um movimento a nível internacional que inevitavelmente vai atingir todos os países, mais tarde ou mais cedo. O nosso papel aqui é ser
vamos lá ver o que os ingleses chamam a broad church. Eu passei 11 anos no mercado do Reino Unido, a trabalharmos com os parceiros todos que quiserem trabalhar connosco para amplificar o potencial do seu conteúdo, especialmente a nível internacional e para uma geração nova de consumidores de conteúdos. E o nosso papel nesse ecossistema é esse, e queremos que continue a ser. E vemos as movimentações acontecer ao nosso lado, mas nós temos o nosso próprio caminho e sabemos para onde é que queremos ir. E é esse caminho das parcerias crescentes com os produtores de conteúdos mais relevantes. Temos aqui 2 e queremos trabalhar mais e melhor, ou seja, com a empresa, com a RTP e com os outros parceiros do ecossistema. Mas sabemos muito bem qual é que é o nosso papel e neste momento não passa por aí. Francisco, olhas com este mesmo olhar de inevitabilidade para esta reorganização do setor? Não acho que seja inevitável, acho que vai haver consolidação, isso acho que é natural que assim o seja. No ano passado já o defendi que a consolidação a acontecer não devia ser de uma integração vertical e felizmente que isso não aconteceu. Nós, de facto, defendemos que isso não deveria acontecer, porque nós achamos que cada macaco no seu galho, achamos que os produtores e os distribuidores, de facto, têm funções diferentes e devem assumir essas funções diferentes. Também assumindo que dependem uns dos outros dentro do ecossistema, mas que isso depois não implique que haja essa integração. Ou seja, nós produzimos conteúdos, os conteúdos têm que ser de qualidade para que os distribuidores percebam e façam essa filtragem de quais é que são os conteúdos que querem usar nas suas plataformas, que sintam que sejam os mais relevantes para, enfim, atingir os seus objetivos. Ainda agora saiu um estudo da Autoridade da Concorrência, recentemente, que dizia que se a Mel deixasse de ter a SIC generalista no seu portfólio, 20% das pessoas deixariam a Mel para outra plataforma. É um número assinalável, é um número que já põe em causa as contas dos distribuidores. E, portanto, a meu ver, é importante que se perceba que há aqui conteúdos que são de facto relevantes. Os conteúdos nacionais, os conteúdos locais são muito importantes. Nós temos aqui um papel fundamental, que é o de agregar, juntar as pessoas à frente da televisão para ver aquilo que são conteúdos com os quais elas se identificam, que criam uma identidade também nacional e local. E isso não é qualquer um que faça. Voltando à questão da Netflix, que é muito importante, como é evidente, que são conteúdos de qualidade. Nós também podemos produzir para a Netflix, se for o caso. Têm que ser conteúdos locais. Agora, isto faz também a importância também de nós conseguirmos promover essa relevância, passa também por um acesso mais direto ao consumidor final. E daí a importância do digital, portanto, este congresso chama-se Digital Business por alguma razão, e isto não acontece de uma forma tão direta, vá lá no caso das jornalistas. Isto podia mudar de duas formas. Podia mudar, por um lado, o nosso painel de audiências é um painel que funciona muito bem, mas se fosse gerido, controlado, detido de uma forma mais direta pelos FTAs que produzem a maior parte dos ratings e das audiências, seria um caminho possível. Outro caminho complementar seria termos também maior partilha de informação e dentro da cadeia de valor, mais valor com os FTAs. Começando pelo primeiro, maior controle das audiências. Isto não quer dizer que nós queiramos um sistema que seja opaco, queremos a transparência acima de tudo. E isso, muitas vezes no digital, não digo sempre, mas muitas vezes, e eu também opero no digital, portanto não posso criticar o digital, mas muitas vezes isso não acontece, não só na parte da transparência, mas também na avaliação, muitas vezes, daquilo que são as métricas usadas e os resultados no digital. Nós temos isso já, temos um painel que funciona muito bem, como eu dizia, com a amostra hiper bem blindada e com uma auditoria, com resultados auditados. Queremos, de facto, que isso acontecesse de uma forma mais direta pelos FTAs. Na parte depois da partilha da cadeia de valor de informação entre as televisões, os operadores e os distribuidores, o que é que acontece? Nós sabemos que produzir conteúdos é muito caro e isso, implica aqui também um esforço de parte a parte. Portanto, quem quer aumentar os seus ARPUs, aumentar o número de subscritores, tem que perceber que isso passa por também pagar por esses conteúdos de qualidade aos operadores e, portanto, valorizar esses conteúdos de determinada forma. E isso é muito importante, tal como tudo que seja na parte da tecnologia, e isso, de facto, os distribuidores, não só os internacionais, mas também os nacionais, e daí, de facto, temos também umas plataformas muito bem desenvolvidas. A tecnologia é muito forte cá em Portugal, como nós sabemos, temos sido pioneiros e somos best of class em muitos aspectos na parte da distribuição, a Mel e a nós em particular.
Temos feito, de facto, essa parte da tecnologia é muito importante, nós também podemos beneficiar disso, tudo que seja personalização, na parte da publicidade, na parte dos conteúdos, nós estarmos envolvidos nessa conversa, sentados à mesa enquanto indústria. Portanto, resumindo, acima de tudo nós queremos é ver que este tema seja abordado de uma ótica, de uma parceria estratégica que não implique de forma nenhuma uma integração vertical, porque isso num país como o nosso em particular, não só, portanto o ano passado também vimos, ou este ano, quando o Department of Justice, quando foi aquela questão da AT&T e Time Warner, disse exatamente o que disse também os nossos reguladores aqui, que havia uma capacidade de incentivo de prejudicar os concorrentes, mas cá em particular, com o mercado tão pequeno, existiria essa capacidade de incentivo de uma forma ainda mais aguda. Mas dizia eu, portanto, não sendo esse um caminho, o caminho tem que passar pela parceria estratégica, antecipando investidas das Netflix, que vêm das Amazonas, que estão aí já e que vêm afetar-nos a todos, e nós trabalhamos em conjunto e darmos o devido valor àquilo que realmente são os conteúdos locais e de qualidade. Gonçalo, obviamente que para a RTP o cenário não se coloca, o cenário de consolidação, mas de qualquer maneira és um espectador do mercado e como é que olhas para isto? Sim. Eu aqui acompanho alguns dos pontos realmente que o Francisco levanta. Eu acho que é interessante este interesse recorrente em Portugal, em outros mercados, que às vezes que se pode concretizar ou não se pode concretizar, ou de uma forma ou de outra, de integração ou de parceria, mas das empresas de telecom e dos distribuidores, o interesse que têm realmente pelos produtores de conteúdos, o que mostra que realmente que há aqui um saber fazer, que há aqui uma capacidade criativa e produtiva, de vídeo, de conteúdos, que tem um determinado valor. E, portanto, acho que isso é gratificante para o setor. Agora, também aquilo que o Francisco disse também é muito importante. É muito importante que os operadores, os produtores de mídia, tenham boas relações com os distribuidores e com as empresas de telecom. Por um lado, nós precisamos deles para chegar a mais gente, sem dúvida nenhuma. É uma realidade ou é um desejo? Eu acho que tem sido uma realidade. O meu desejo é que a realidade se mantenha nessa linha. Ou seja, nós precisamos dos operadores de telecom, precisamos dos distribuidores de cabo para chegar a mais gente, sem dúvida nenhuma, e também precisamos de uma certa previsibilidade das relações, ou seja, porque há que garantir uma autonomia económica, há que garantir que, no fundo, quem produz conteúdos tem os meios para produzir bons conteúdos que depois os operadores e os distribuidores tirarão também partido disso. Portanto, esse tema eu acho que as relações, há sempre fricção, há sempre, cada um quer ir buscar mais, já tiveste também nesses processos. Agora, cada um quer ir buscar um pouco mais num sentido ou do outro, mas é muito importante que haja uma relação negocial, sem dúvida, mas que seja capaz de fazer crescer o bolo, porque o bolo de haver boa produção de conteúdos e criativa, claro que é o nosso métier, mas é alguma coisa que beneficia a base de clientes dos operadores de telecom e dos distribuidores. Muito bem, faltam 14 segundos aqui pelo nosso ecrã, portanto foram pontualíssimos os membros do painel. Agradeço a todos, muito obrigado a todos, espero que tenha sido um painel interessante.